bem-vindos à Imprensa Marrom. Meu nome é Cristina Marrom e hoje eu estou com... Gustavo Martins. Que é... Eu sou roteirista e tá aquariano. Eu sou roteirista, já trabalho com humor aí faz um tempo, trabalhei com muitos talk shows, acho que ultimamente foi... Trabalhei já no programa do Porchat, no De Noite, no Multitom, já trabalhei no Furo MTV, enfim, tô desde 2009 aí trabalhando com roteiros e agora principalmente nessa área de humor. E agora tá... Agora eu tô no Papo de Segunda também, tô fazendo o roteiro do Papo de Segunda e aqueles vários projetos aí. E ele tem um negócio muito legal que é muito parecido com a Imprensa Marrom, que é... Ah, também tem um podcast. Ah, incrível, Exatamente. Né? Um pouco, eu vou dizer, inspirado também um pouco na Imprensa Marrom, no sentido de fazer... Porque é um podcast que chama Roleiro Podcast. Quem quiser, roleiropodcast.com.br. Vai estar aqui. É um podcast semanal de entrevistas com roteiristas brasileiros. Cada semana a gente entrevista uma pessoa diferente e também fala de lançamentos, de coisas curiosas para roteirista da área, assim, coisas que vêm na nossa cabeça, coisas que aconteceram na nossa vida. É bem legal o podcast, então quem quiser assinar... Vai lá. Passa. O primeiro passo interessante é você ir atrás de como é que é um projeto, como é que é um roteiro, entender um pouco o que é uma bíblia também. Tem muita coisa disponível na internet, inclusive uma coisa do podcast também, todo episódio a gente pega com o entrevistado o formato dele. O formato dele. Ele cede um roteiro para download. Ou às vezes a gente põe pilotos de programa, a gente traduz umas cenas assim. Então, se você primeiro identifica o que te interessa. Gênero que te interessa. O que você gosta, o que você pensa que você pode escrever bem. E aí tenta identificar programas que são mais ou menos dentro desse gênero. Vá atrás do roteiro dessa série, dá uma lida, vê o tamanho, como é que é. E lê um pouquinho o básico também. Claro. Sem querer ficar falando no meu podcast agora, mas também tem uma seção de livros lá. As pessoas também indicam livros. Legal. Não precisa fazer todos, porque eu acho que todos eles meio que lidam mais ou menos com o básico de o que é uma história, a estrutura de uma história, qual é a função de um roteiro, erros básicos, de personagens, ter esse mínimo, esse básico já é uma coisa que também vai te separar do amadorismo total. Sim, né? Tentar juntar seus amigos, e fazer alguma coisa na internet. Não faça preocupado em isso vai ser descoberto, isso que vai me levar pra HBO. Gente, ele falou HBO, ele não falou Netflix, olha. Sei lá, chutei no mais caro do pacote. No sentido, pra você aprender um pouco o processo, no sentido de o que o seu roteiro e o que é transformar o roteiro em realidade. Esse exercício do filmar é maravilhoso. Isso, E eu acho que talvez até participar de uma equipe de gravação, se você puder dar uma olhada numa de verdade legal, parruda pra entender que o buraco é infinitamente mais embaixo. Se você acha que você pode ser um bom roteirista, sei lá, de talk show, por exemplo, senta aí numa gravação, sabe? Todos esses programas normalmente no site deles tem um inscreva-se aqui. Inscreva-se na plateia. Estamos escolhendo alguém para uma vaga. Não adianta você ter ideias hilárias que são impossíveis de fazer também, sabe? Tipo, que são muito legais no papel, mas que não servem, entendeu? Então você precisa pensar um pouco no espaço, ou quantas câmeras eu tenho pra fazer isso? Quanto dinheiro eu tenho pra fazer isso? A visão dessa limitação, porque eu sempre penso nisso, mas é porque o meu lado já é de tentar encaixar no orçamento, eu acho, no tamanho, no estúdio, no não sei o quê. Tentar se aproximar de gente que tem interesses parecidos, assim, sabe? Eu acho. Porque ficar amigo, vai lá, cola no Facebook, cola no LinkedIn. Acho que procurar o que é, não ficar pentelhando as pessoas, Grindr, Tinder, tá, gente? Você fez teste do sofá? Eu não fiz, era uma poltrona maior. Se alguém te dá um modelo, tipo, você tá fazendo siga, né? Se alguém teste, te deu. Isso. Respeita esse modelo. Não manda no corpo do e-mail o texto, sabe? Mandaram já? Já mandaram de tudo. Já mandaram, tipo, sabe? Você vê que copiou do Google Drive, quebra tudo, já tinha encaminhado pra outra pessoa, você vê que vem com aquelas flechinhas. Então, assim, eu acho que
sabe, o formato tem uma função, normalmente tem a ver com o esquema do programa e tal, e isso indica um certo capricho também, sabe? A pessoa que não tem capricho pra mim é um... E erro de português também, né? Erro de português também não precisa nem falar, né? Mas porque... Eu recebo. Significa... porque não é nem tanto pelo erro, mas pelo fato que essa pessoa não tá prestando atenção no que tá fazendo. Pega mal. Durante as suas entrevistas lá do podcast, o que você ouviu que você falou, caramba, eu nunca tinha pensado nisso? Eu gosto de perguntar pras pessoas, assim, também, e aí um pouco da personalidade, se quando elas terminam e entregam um roteiro, por mais que elas sejam experientes, se elas sempre têm aquela sensação assim, puta, agora que eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Tipo, sabe? No sentido, vai ser dessa vez que eles vão descobrir. Dá esse cagaço. Porque você nunca tem certeza que você tá fazendo a coisa certa. Em audiovisual, nesse sentido, sabe? Porque também... Nossa, é verdade. Tem umas coisas TV que no meio também, do caminho dá um medo. Né? Jornalista, você tem muito menos etapas entre a ideia e a produção. É rápido. E a coisa ir pro ar. É totalmente outra coisa. Não tem tempo de você sofrer muito sobre então, aquilo. Exatamente. Né? Você pesquisa, faz as entrevistas, você monta a história na sua cabeça, escreve e foi. Então é uma coisa muito individual e você tem muito controle sobre o produto final. Apesar de você ter que fazer 300 notas sobre, enfim, o chinês que enfiou na tomada, enfim. Mas na televisão, o negócio tem tantas outras etapas que entram também, sabe? Tipo, entra a direção, entra o elenco, entra o cenário, entra o tempo de produção. Então, assim, você é responsável... acha mil problemas. Chove no dia. Casas, chove no dia, tá passando helicóptero. Meu Deus, não tem... Então, tem muitos outros fatores entre a ideia e o produto final. Então, assim, não dá pra você prever tudo no roteiro. Você tem que estar um pouco safo pra mudar rápido, assim, principalmente coisas de humor também, que você precisa ser engraçado e às vezes o que dependia, a sua piada dependia daquela fantasia de rato gigante. Ou de uma coisa assim. O tom que a pessoa tinha que falar e... aí tem muitas coisas. Isso deve ser foda, você roteirizar o humor e não dirigir, porque você roteirizou e dirigiu no começo. Você entregar sem poder controlar o timing. É bem complicado, o tom. Deve ser foda, não? Tem várias situações diferentes, assim. Eu já trabalhei escrevendo série e que foi mesmo, assim, difícil mesmo, não tá lá e depois ver pronto, assim, tipo, tal coisa, sabe? Porque imprevistos acontecem e quem tá lá na produção precisa tomar uma decisão. E então eu acho que é legal, até quem é diretor, fazer assim. Se você tá fazendo comédia, eu acho que tem que ter sempre um diretor, um roteirista no set. Eu defendo isso. Acho que Também acho. Bom, lá o roteirista em série tem um papel muito mais forte, né? Primeiro que o showrunner normalmente é o roteirista. O cara que escolhe os diretores é o roteirista. Porque é o cara que tem a visão, é outra relação. Então, talvez isso tenha a ver com as séries deles serem tão boas, né? Mas, tipo, porque no sentido, assim, eu sei, não tô querendo falar mal de roteirista, de diretor, porque os diretores são totalmente necessários, mas o roteirista que é o cara que vem, o roteirista que é o cara que teve a ideia, que sabe qual é a história que tá sendo contada. Humor, dá pra aprender a ser engraçado? Eu não sei, esse é um debate longo, assim, até entre os humoristas. Tem gente que acha que não, que argumenta que não dá, não se ensina e tal. Eu já vi muita gente melhorar muito e ficou tipo cagado, porque era muito cagado? Ou virou... Não, é porque você começa, assim, acho que é um pouco você... Eu acho que a melhor maneira de você pensar em humor é que o humor tem a ver com surpresa também. Você tem a ver com... Por isso que você só conta uma piada uma vez. Você precisa surpreender a pessoa. E aí você tem ferramentas pra fazer isso. Seja subverter expectativas, seja uma voz que você não esperava, uma imitação, não sei o quê. Mas sempre o que gera graça é meio esse novo, essa surpresa de tipo, nossa, nunca pensei nisso antes. Por isso que não dá pra explicar muito o humor. Porque se você explica, ele não tem graça. Passei a vida explicando piada pra minha mãe. Se você está escrevendo humor, tem que ter uma ideia diferente, ou um ponto de vista diferente. Se você não tem nada para dizer sobre aquele assunto, nem tente escrever sobre aquele assunto, porque você não vai fazer nada engraçado. Você não precisa nem ser engraçado, necessariamente, o seu insight, mas aí você tem ferramentas para transformar essa surpresa em engraçada. Obrigada.
que agradeço, muito obrigado. Gente, assinem o canal e assinem o podcast. roleiropodcast.com.br